Deus continue nos abençoando com sua graça e suas misericórdias. Hoje eu quero compartilhar uma linha de raciocínio que Deus está plantando no meu coração. O tema desta noite é: Jesus é a revelação da palavra. E quando falamos em palavra, eu pergunto para mim e para você, para meditarmos: quando que a palavra teve início na humanidade? Quando que Deus começou a tratar com o homem pela sua palavra? Foi logo após o pecado, após a desobediência do homem e da mulher. O Criador iniciou-se um trabalho de resgate deste homem pela sua palavra. A lei, os mandamentos, tudo aquilo que os hebreus passaram a conhecer no decorrer dos tempos, foram constituindo um caráter, uma personalidade daquilo que Deus queria do homem. E é interessante que toda a lei foi voltada para os hebreus, para o povo escolhido, e os pais tinham por obrigação transmitir o conhecimento da lei aos seus filhos. Então era comum qualquer criança que você encontrasse ali, ela sabia da existência do Criador, ela conhecia a sua origem, ela sabia que havia um Deus que criou todo o universo, que sustentava a sua família, a sua casa, a sua tribo. Então era a obrigação dos pais educar os seus filhos na lei do Senhor. Tinha problemas? Claro que tinha problemas. Mas com certeza a família que é estruturada na lei do Senhor, ela tem muito mais probabilidade de crescer, de não perder os seus filhos, de ter algo digno dentro da sua casa. O judeu conhecia, como eu disse, profundamente a lei. O judeu sabia que o Criador falava com o povo através da sua presença no tabernáculo, no local onde Deus havia separado para falar com o povo, no local onde o povo levava os seus sacrifícios para oferecer ao Senhor para remissão de pecados, e era do conhecimento judeu. E agora nós vamos entrar no texto que é João 14, verso 6. Nós vamos ler apenas um versículo. Evangelho de São João, capítulo 14, verso 6. Eu sou apaixonado pelas palavras de Jesus. Eu amo pregar a palavra de Jesus. Gosto das cartas, sempre menciono as cartas, mas eu tenho paixão por toda a palavra dita por Jesus, porque ela tem uma sabedoria, ela tem raiz, ela vai longe. Quando meditamos na palavra, a gente começa a entender como Jesus, ele abrangia tudo pela sua palavra. Então em João 14, 6 ele disse assim: disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Louvado seja Deus. Que Deus fale conosco nesta noite e abra o nosso entendimento.
Quando Jesus fala eu sou, para nós aqui é uma frase até comum, mas essa conotação de eu sou era algo para o judeu que mexia nas suas entranhas, porque quando Moisés falou com o Criador, e o nome do Criador era eu sou o que sou, eu sou o que sustenta, eu sou o que supre. Então no coração do judeu, essa palavra eu sou tinha um peso tremendo. E quando Jesus declara eu sou, no coração daquele que estava ouvindo, do judeu que ouvia, a sua mente voltava lá atrás. Este eu sou é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus que abriu o mar, é o Deus da coluna de fogo, é o Deus que sustentou o povo no deserto, é o Deus das promessas, é o Deus que guarda, que cuida e que dá provisão. A primeira palavra de Jesus trazia todo esse entendimento e muito mais no coração do povo que o seguia. Se tivesse velhos ali, ele sabia porque os seus pais haviam ensinado. Se tivesse jovens, ele sabia porque os seus pais estavam lhe ensinando. E todo o conhecimento vinha de geração após geração. E uma pausa aqui. Hoje a criança, você fala para a criança, vamos na igreja, ela fala, não. Ah, tadinho, deixa ele ir, ele é tão novo para ir na igreja. Não existe no coração, no nosso coração, nos dias de hoje, um propósito, um desejo de instruir, não digo obrigar, mas de levar as nossas crianças até os cultos. Ah, deixa ele jogando aí, deixa ele em casa, eu vou no culto, ele fica em casa. De início ele é criança, ele é novo, depois ele faz arte, depois ele é um pré-adolescente, até que ele não conhece a palavra de Deus. E aí nós vamos encontrar os jovens lá na Fundação Casa. Por quê? Porque não tem o temor do Senhor, não conhece a sua palavra. Nós somos negligentes. Por que você não faz isso com a escola? Por que nós não falamos, você quer estudar? Não, mamãe, eu não vou estudar. Então fica em casa, fica burrinho, que legal. Mas a nossa cultura não valoriza o suficiente para entendermos que as coisas espirituais são mais preciosas do que as coisas materiais. O conhecimento da palavra de Deus é tão quanto importante como o conhecimento na escola. E é por isso que estamos como estamos. Eu sou o caminho. Quando lemos de início, caminho é um caminho, uma estradinha que vai daqui lá, assim é o caminho. Onde você mora? Eu moro no centro. O caminho é esse. Não é isso que ele está falando. O caminho que o judeu entendia ali naquele momento era a porta de entrada do tabernáculo, onde a entrada chegava até o átrio do Santo dos Santos, e o Santo dos Santos até o Santíssimo. Então Jesus estava falando assim: eu sou o caminho, eu sou a única porta que você chega até o átrio. O que era o átrio? O átrio era o local do sacrifício, onde os animais que o povo trazia até a presença do sacerdote eram inspecionados e eram sacrificados para expiar os pecados. Então Jesus está dizendo para eles: olha, só tem uma entrada, só tem um jeito de vocês falar com o Pai. É pelo caminho, é pela porta. Eu sou a porta. Eu sou a única entrada.
Às vezes nós acreditamos na palavra do Senhor, cremos em Deus, mas não entramos no caminho que é o único. Já cansei de ouvir, né? Toda religião é boa, todos os caminhos levam a Deus. Não leva, é mentira do diabo. Não leva. O único caminho, a única porta, a única entrada que nos leva ao Criador é o Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. O tabernáculo representava a futura presença de Jesus. E quando ele se revela, na sua palavra, é o que representa. Havia somente uma entrada. Somente uma entrada para o arco. Eu sou a verdade. O que é a verdade? Você fala assim, você conta uma história, a pessoa fala assim, é verdade. Não é essa a verdade que Jesus está dizendo. A verdade é a revelação total e absoluta das promessas que nasceu no coração dos profetas. Jesus dizendo, eu sou a revelação da promessa do Pai para salvar a humanidade. Eu sou a verdade, eu revelo a verdade. Hoje pouca gente não conhece, só os mais velhos. Antigamente nós tirávamos foto e vinha uma bobina e ficava o negativo. Então se olhava numa luz assim, o negativo era tudo escuro, você não entendia nada, mas quem era profissional mais ou menos sabia. Aquele quadradinho obscuro, aí ele levava até as pessoas certas, a empresa, ela revelava aquele negativo e você via aquela foto nítida, linda, maravilhosa, com detalhes que no negativo não apareciam. Então Jesus, quando é a verdade, ele é a revelação. Se você lê o texto, a palavra de Deus, como um livro comum, sem a revelação, ele não vai fazer sentido na sua vida. Verdade. A palavra de Deus, ela é revelada porque o autor dela está presente continuamente. Por isso que a palavra de Deus traz transformação, mudança de vida. Nicodemos disse, Senhor, mas então eu vou ter que morrer, nascer de novo? Eu não estou entendendo. Porque a palavra de Deus entrou no coração daquele homem e revelou o seu total significado. Glória a Deus. Então, quando estamos vindo até o Senhor, estamos buscando o Senhor, que Deus nos revele isso. Amém, glória a Deus. O que é a sua palavra? É sua identidade para conosco, cada um de nós. A palavra é mencionada aqui no altar, mas para cada um, Deus tem uma conotação, Deus tem algo específico, Deus tem algo íntimo. Deus trata com sua palavra com cada um individualmente, dentro de um coletivo. Eu saio daqui e falo, puxa vida, eu senti no meu coração de pregar a palavra do Senhor lá na minha empresa. Você sai daqui e fala, puxa vida, lá na escola que eu dou aula, eu senti de falar de Jesus. Outro, eu saio daqui com vontade de falar para o meu vizinho. Para cada um, Deus tem uma conotação para edificação do corpo. Por isso que Ele é a revelação da sua palavra, Ele é a verdade. Os profetas não erravam, porque era Deus quem falava. Nenhuma profecia vinda da parte de Deus ficou sem ser cumprida, porque Jesus é a revelação da sua palavra, na sua totalidade.
A religiosidade não é a revelação da palavra. A revelação da palavra é Jesus. Glória a Deus, amém. Jesus é a revelação. Desde o momento que Adão pecou, que ele saiu do paraíso, que ele distanciou do Criador, desde aquele momento, o Pai traçou um plano de salvação. Jesus nasceu no coração do Pai naquele momento. Glória a Deus. Eu sou a vida. Nós conhecemos uma vida. Mas como assim? E hoje, meditando nesse texto, preparando essa palavra, que vida eu conheço? Conheço essa que eu estou vivendo agora. É minha? Não. A vida que nós estamos vivendo agora, o fato de eu respirar, é um presente do Criador para mim. A hora que o Criador tirar a vida de mim, o meu corpo vai gelar e voltar a ser pó novamente. Aí vem Jesus e fala assim: eu sou a vida. Após a morte, eu sou a pós-vida. Eu sou aquele que não vai fazer com que o teu corpo, a tua vida pereça. Eu sou a esperança de vida eterna. Amém. Glória a Deus. E aonde foi dada essa vida? Onde foi conquistada essa vida? Na cruz do Calvário. Amém. Glória a Deus. Então, não é de graça. Ah, mas todo mundo tem, aquele que pega, aquele que blasfema, aquele que xinga, todo mundo está vivo. Está vivo. Mas pós-vida, somente entrando na porta que é Cristo Jesus. Mas ele era tão bom. Nos dias de Noé, eu acredito que tinha gente ali até legal, gente boa. Não eram todos blasfemos. Tinha gente boa ali. Mas só se salvou quem entrou pela arca, na porta. Uma porta só a arca tinha. Aquele que entrou na porta se salvou. Hoje tem muita gente boa aí. Gente bacana, que vive essa vida com excelência, mas não tem nada, não prepara em nada a vida vindoura. Por isso que eu disse que se os pais levassem a sério, se nós levarmos a sério a palavra de Deus, a salvação, nós vamos tratar os nossos filhos, levar eles a sério, tanto na escola física como na escola espiritual. O plano do Criador era trazer o homem de volta para casa. Jesus é o cumprimento dessa palavra. Ninguém vem ao Pai. Ninguém, irmãos, é ninguém. Ninguém é ninguém. Tem alguém lá no salão? Ninguém. Ah, tem duas pessoas. Não, ninguém. Tem alguém. Então Jesus olha para o judeu e fala assim para eles: até agora vocês ouviram a palavra, vocês conhecem a lei, vocês conhecem o tabernáculo, vocês conhecem o Criador. Eu sou a revelação de tudo que os profetas anunciaram. Eu sou essa revelação. Mas eu quero falar algo para vocês: ninguém, nem o gentil e nem vocês,
vem ao Pai se não passar pela por mim. Então você quer dizer que Jesus é o Pai? Sim. Ele disse: ninguém vem, nem ninguém vai, ninguém vem. Ele é o Pai. Mas para que você chegue no cumprimento da palavra, é importante você entrar pela fé, que é o Senhor Jesus Cristo. E eu pergunto para mim e para você: qual a prioridade da nossa vida? Qual é a prioridade? Que nós temos casais, vão ter filhos. Que Deus conceda essa palavra. Que nós tenhamos um compromisso, não digo nem com o estranho, mas com a nossa família, com os nossos filhos, os nossos netos, de educá-los na palavra do Senhor. Amém. A única palavra que nos prepara para a nossa morte, a única, é a palavra de Deus. Esses dias, estou terminando, fui convidado para fazer uma oração no velório de um amigo, muito amigo meu. O irmão dele é ateu. Ele vai ouvir esse texto. E lá no velório, família reunida, eu falei: Senhor, estou dentro. E o meu amigo lá no caixão, chamamos o povo, e eu disse o seguinte: irmãos, tudo que o meu amigo ajuntou, toda a conquista que ele fez, todas as casas, o terreno, o carro, a esposa, os filhos estão aqui. Ele está tendo um encontro hoje com o Criador. E a bagagem que ele vai levar para encontrar o Criador é sua intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Eu não vou convencer, não vou orar por ele e convencer que ele era bom. Oh Deus, quebra o galho dele que ele era legal. Não. Quando você morre, zero. As oportunidades que Jesus nos dá enquanto estamos nesta vida, para ganharmos a outra vida, temos que morrer nesta vida, entregar esta vida nas mãos de Jesus. E ele fala na sua palavra: aquele que amar mais essa vida, os prazeres desta vida, vai perder a outra. E no final da ministração, muitas pessoas vieram falar comigo, perguntar sobre de onde eu era, quem que eu era. Eu não sou cristão. Aí um detalhe, né? E uma senhora, eu terminei de falar algumas palavras, não fiz oração para ele, não faço. Terminei a minha ministração de 10 minutinhos. Uma senhora na frente falou: o senhor não vai rezar o Pai Nosso? Eu falei: a senhora tem certeza que a senhora quer rezar o Pai Nosso aqui? Aí todo mundo olhou para mim. Eu falei: porque o Pai Nosso é um compromisso que eu faço com Deus. Deus me perdoa do jeito que eu perdoo quem me ofendeu. É um pacto com Deus. A senhora quer orar o Pai Nosso? Vamos orar o Pai Nosso. Irmãos, uma meia dúzia só orou o Pai Nosso. É a palavra de Deus, não é a minha palavra. Que Deus possa conscientizar a igreja da
da sua palavra, da revelação da sua palavra. E qualquer dúvida, fecha teus olhos e fala o nome da palavra. Senhor, fala comigo, me mostre, me instrua, me dá a direção. Vamos curvar a cabeça, vamos fazer uma oração. Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado pela revelação da sua palavra. Ó Deus, nos ajude, nos perdoa pela omissão, mas nos ajude a entendermos, a cumprirmos, a anunciarmos a tua palavra. Nos proteja, nos guarde, nos livra do mal, Senhor. Não permita que as coisas do mundo tire do nosso coração o desejo de agradar ao Senhor, de exaltar o seu nome, de seguir na sua palavra. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Vocês colocarem de pé. Vamos cantar mais uma vez a filha. Esse último cântico que nós cantamos, todas as coisas cooperam para a gente encerrar a nossa presença aqui nesse culto, e que Deus nos acompanhe. Dimas estava trazendo essa palavra e me veio uma passagem de Eclesiastes que é uma reflexão profunda. Do que Salomão diz, fechando o livro de Eclesiastes, assim, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e diga, não temos prazer. Talvez o que nós temos que fazer na presença de Deus, do Senhor, na igreja, é lembrar do nosso Criador, em todo o tempo da nossa vida, em todo momento, porque o que Ele fez, irmão, é para ser vivido, lembrado. E nós estamos diante disso agora, amém? Senhor. Senhor, sempre está comigo. Senhor, eu também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Mais uma vez. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Vamos falar assim nossas vozes. Tudo entrega. Essa noite de entregar, né, Igor? Tudo entrega. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Só mais uma vez essa parte que diz assim, ó. Tudo entregarei. Tudo entregarei.
revelação do teu Filho amado Jesus, e nele está todas as coisas. Ele é. Eu sou, meu Pai. Nós ouvimos isso, o Senhor é todas as coisas. As nossas mãos vão na direção do eu sou, o que é e que pode, em tudo, em todos, tudo está diante do Senhor. Todas as coisas diante do Senhor são reveladas. Agora, as vidas que levantam as mãos agora, nesse momento, na sua direção, eu peço a presença do Senhor na condução, na revelação, na salvação, no tratar de cada um, meu Pai, que há e que é possível em Cristo Jesus, que carregou e que levou sobre si todas as nossas dores. E não é apenas a revelação que foi dita a Isaías, realmente o foi. Como um matador, como uma ovelha ao matador, o Senhor foi, para que pudéssemos direcionar as nossas mãos ao Senhor. Eis a nossa vida na sua presença. Tudo nas suas mãos entregamos, tudo entregarei. Cada mão levantada, eu declaro toda a sorte de bênção. Acompanha esse, meu Pai. Acompanha esse ao voltar para sua casa. Acompanha esse, meu Pai, ao começar esse final de semana. Acompanha esse, meu Pai, que precisa do Senhor lá na família dele. Acompanha esse que veio na sua direção, está, meu Pai, que precisa, meu Pai, do renovo do Senhor. Acompanha esse, meu Pai. Em nome de Jesus, apresentamos diante do Senhor. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus, irmãos. Que Deus te abençoe. Aqueles que puderem estar conosco, amém.